Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje chegou o dia da gente continuar aquela nossa série sobre um dos momentos mais temidos por qualquer fandom, que é ver aquele projeto que tinha tudo pra ser lindo, indo pro limbo. Como bem já foi explicado no nosso primeiro vídeo desse pequeno quadro, que vai acontecer uma vez por mês, sempre no comecinho de cada mês até maio, a nossa ideia aqui é resgatar para quem acompanhou ou apresentar para quem não viu ou tem conhecimento alguns casos bem peculiares de álbuns que foram descartados ou engavetados no meio do caminho, qual é a história por trás deles e por quê que eles de fato nunca chegaram a ver a luz do dia. Só pra gente já começar com uma pequena noção de investimento que um disco leva, por meados dos anos 2000, uma única sessão com Max Martin, um dos maiores produtores da música pop de todos os tempos, não saía por menos de 250 mil dólares para os cofres de uma gravadora. E isso era o investimento que eles faziam para apenas um único produtor. Agora, imagina bem o custo total que um disco de uma grande estrela não teria. Agora pensa que depois de todo esse investimento, quando tudo já estava muito bem encaminhado, de repente, tudo era jogado para debaixo do tapete. Agora, imagina só isso acontecendo múltiplas vezes com a mesma pessoa. No primeiro vídeo desse quadro, nós trouxemos aqui uma das eras mais ovacionadas, tanto pelo público quanto pela crítica da Selena Gomez, com a Droplet Era, que vendeu alguns dos grandes hits da sua carreira, como Bad Liar, Fetish, Wolves, It Ain't Me e por aí vai. Tudo isso além de desmistificar a lenda por trás do tão comentado possível álbum Seven Heavens, um tópico à parte no mundinho dos Salenators. Hoje, no entanto, a gente não tá aqui com a história de apenas um álbum, mas sim uma verdadeira discografia de uma das maiores artistas vivas que a gente tem e que, olha só, simplesmente não aconteceu. Apesar da autonomia dos seus próprios passos ter sido construída com o tempo, Beyoncé sempre teve muita certeza de só colocar um disco no mercado quando ela tivesse 100% satisfeita com o resultado. E claro que para isso, muitos experimentos precisavam ser feitos até chegar no resultado final de cada um. Ela tem uma discografia da qual ela se orgulha bastante, e não à toa que em todas as suas grandes performances e todas as suas turnês, sempre há um espacinho dedicado para refrescar a memória do pessoal da sua trajetória até aquele momento, independente de qual fosse esse momento. Sabe aquele artista que tem um pouco de vergonha de cantar os hits do início da sua carreira? Agora você consegue imaginar um show oficial da Beyoncé sem Crazy Love? Tipo isso. Mas e o que ficou pelo meio do caminho para que a sua discografia fosse essa que a gente conhece hoje? Já parou para pensar nisso? Será que todas as trocas realmente valeram a pena? Será que mesmo valendo a pena, o que ficou pelo meio do caminho não poderia ter sido aproveitado de uma outra forma ou em um outro momento? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas ó, antes da gente continuar, vamos só deixar aqui aquele nosso lembretezinho de sempre, que é deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, link de todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição, e agora sim, vamos lá! Vou trazer aqui uma informação que eu acredito que qualquer fã de longa data já deve ter conhecimento, mas que é bem importante para a gente já começar contextualizando muito bem as coisas. Que é o fato de que, com exceção do Lemonade e do Renaissance, onde nesses dois trabalhos ela já começou a produção deles com a visão muito bem definida do que ela queria com eles, quase todos os outros álbuns da discografia da Beyoncé tiveram uma versão descartada antes. O quê? Vamos começar bem pelo começo então e voltar exatos 20 anos lá em 2003. Vocês acham que o Dangerously in Love que a gente conhece foi realmente a primeira versão do disco a ficar pronta? Não é. E bom, vamos dizer assim que foram vários acasos do destino que proporcionou o disco que foi oficialmente lançado. Quando Destiny's Child anunciou que cada uma das suas integrantes iria se lançar em carreira solo, todas continuaram com a Columbia Records e ficou acordado que o lançamento de nenhuma seria próximo da outra para não haver nenhum tipo de competição entre elas. O álbum da Beyoncé foi o que mais levou tempo para ficar pronto e apesar do título Dangerously in Love, esse nome é muito difícil de falar, Dangerously in Love, já ser algo que ela tinha desde a época do Destiny's Child, porque pra quem não sabe, esse é o título de uma das músicas do álbum Survivor, que elas lançaram em 2001, e daí ela foi lá e regravou como parte 2 pro debut solo dela. Após alguns adiamentos internos, quando a gravadora finalmente definiu a data, quando tava tudo certinho, quando todo mundo já sabia quando o disco ia sair, e isso seria ainda em 2002, olha só, do nada, Kelly Rowland hitou com Dilema. Na época relatam que a Beyoncé ficou um pouco chateada com mais um adiamento, porque enfim, né, o tempo estava passando,
Mas isso acabou dando tempo para ela poder trabalhar mais no disco, tanto que foi nessa época que algumas músicas foram descartadas, como por exemplo, uma parceria dela com a Missy Elliott e o Timbaland em uma faixa chamada Wrapped Around Me e uma outra com P. Diddy chamada Summertime. Mas é isso, né? Só em umas entre outras. E uma dessas que acabou entrando nessa última refação que o disco teve foi justamente ela. Pois é, Crazy Love era uma música que sequer existia na primeira versão que o álbum tinha e que já estava pronto para ser lançado e que só não foi porque, em cima da hora, a Kelly hitou com o Nelly em dilema e fez o projeto ser adiado. Tipo, vocês têm noção que tudo poderia ser diferente por essa simples troca de fatores? É quase como imaginar o roteiro daquele filme, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, e a Beyoncé ter ido pra melhor realidade possível dela. Quem aí já assistiu o filme entendeu bem essa referência. Mas ao todo, cerca de 45 músicas foram produzidas entre março de 2002 a março de 2003. E o disco foi lançado em junho de 2003, se não me engano, das quais 15 músicas foram escolhidas para a versão final do disco que a gente conhece. Só que ela ainda tinha mais planos para esse repertório. Tanto que, na verdade, o B-Day era para ter sido o terceiro álbum de estúdio dela. Se o começo foi difícil, após o enorme sucesso que o disco fez após finalmente chegar ao mercado, vendendo mundialmente mais de 11 milhões de cópias e emplacando 4 hits top 5 na Billboard, com Me, Myself and I, Naughty Girl, Crazy Love e Baby Boy, essas duas últimas citadas, aliás, em primeiro lugar, diga-se de passagem. Mas, em uma matéria da MTV de janeiro de 2004, foi anunciado que a Beyoncé estava planejando lançar um segundo álbum de estúdio antes do último retorno do Destiny's Child, mas de uma forma que não fosse afetar a agenda que o grupo já estava planejando. Tanto que, ao que tudo indica, o repertório desse suposto disco seria justamente algumas das 30 músicas que ficaram de fora do B1, mas o tempo foi passando. Em setembro do mesmo ano, Destiny's Child estava de volta com Lose My Breath, o Destiny Fulfilled foi lançado em novembro, sendo um grande sucesso, vendendo mais de 7 milhões de cópias no mundo. A turnê também foi um grande sucesso, e o fato é que essa possível parte 2 do Dangerously in Love acabou nunca saindo. Mas calma aí que agora é que o negócio vai ficando bom de verdade, viu? Eu acho que é bem notável pra todo mundo o quanto o trabalho da Beyoncé foi amadurecendo e ganhando contexto e consistência com o passar dos anos. Tanto que os álbuns dela agora não são mais apenas um compilado de músicas, mas verdadeiras histórias que estão sendo contadas. E dito tudo isso, vocês conseguem imaginar como seria um Renaissance lançado 15 anos atrás? Provavelmente seria bem diferente, né? Mas não é que isso quase aconteceu? Após trabalhar com ela em alguns remixes do B-Day, bem como com a Solange em alguns dos primeiros trabalhos dela, como por exemplo, o seu super cute hit I Decided, eu amava demais essa música. A dupla britânica Freemasons foi contratada em 2007 para produzir o terceiro álbum de estúdio da Beyoncé, que traria uma sonoridade mais voltada para o eletrônico, dance e house. Isso soa familiar para alguém? E assim, essa parte nunca chegou a ser de fato confirmada, mas pela mídia na época até circulava a informação de que esse disco se chamaria Virtuous Intellect. E a parte mais curiosa a respeito de todo esse projeto, que de fato existiu, o Freemasons até dava entrevistas falando o quanto eles estavam empolgados em trabalhar com a Beyoncé nesse álbum, é o fato de que nada, absolutamente nada mesmo desse projeto chegou a vazar. E eu não tô nem falando só de músicas, vazar as músicas, mas nem mesmo os títulos, ninguém nunca soube quais eram. A única coisa realmente concreta que a gente sabe sobre esse projeto é por conta de uma entrevista que o James Walchart, um dos DJs do Freemasons, deu pro Daily Star na época, dizendo, abrindo aspas, o álbum será gigantesco. É algo que bate de frente com qualquer coisa que Britney Spears ou Rihanna fizeram recentemente. Beyoncé e o time dela conseguem enxergar as falhas que aconteceram no seu último disco. Era muito voltado para os Estados Unidos, muito R&B e despretensioso. Eles querem um som mais global dessa vez. Meio polêmica a escolha de algumas palavras que ele fez, né? Mas sabe o que é interessante de se notar? É que, apesar desse projeto ter caído, quando o I Answer First de fato saiu, a gente até conseguiu notar um pouquinho dessa essência nele, né? Principalmente em faixas como Radio, Poison e, obviamente, Sweet Dreams.
Bom, já falamos de um álbum que foi descartado antes do B-Day, já falamos de um álbum que deveria ter sido lançado no lugar do Sasha Fierce, e agora a gente vai para 2011 com um álbum que foi descontinuado antes do Four. Esse, como é mais recente, eu acho que mais pessoas devem lembrar da história dele. E daí, o que foi que aconteceu aqui? Quando a Beyoncé começou a trabalhar nesse que viria a ser o seu quarto álbum de estúdio, ela já começou com uma ideia e um direcionamento de onde ela queria chegar com esse trabalho, e para isso ela convidou o produtor e o seu já amigo de longa data, The Dream, para auxiliar ela nesse que, a princípio, seria um disco de Afrobeat. Separei aqui uma entrevista ao site Genius, onde o The Dream explica melhor o processo de desenvolvimento desse trabalho e por que ele ficou pelo meio do caminho. E olha só que interessante algumas coisas que ele fala. Fizemos o álbum inteiro que não deu certo. Foi um pouco antes de fazermos o For. Fizemos uma sonoridade totalmente diferente, cerca de 20 músicas. Ela disse que queria algo que soasse como Fela. É por isso que é tanto desse som em End of Time. Há sempre vários álbuns sendo feitos. Na maioria das vezes, estamos apenas sendo criativos. Estamos falando da Bee, alguém que canta o dia todo e alguém que escreve o dia todo. Há provavelmente uma centena de discos parados. Para quem não conhece, o Fela que ele cita é, no caso, o multi-instrumentista nigeriano Fela Kuti, o grande pioneiro do Afrobeat como gênero musical e uma das maiores referências da música africana. E sabe o que é engraçado de perceber nessa fala do The Dream? É que ele realmente confirma que há vários álbuns da Beyoncé que ficaram pelo meio do caminho, mas, por outro lado, não é porque a ideia original não aconteceu no primeiro momento em que ela estava prevista para acontecer, que tudo ficou totalmente para trás. Tipo, em 2011 ela queria fazer um disco inteiro de Afrobeat. Não deu certo. A única música dessa primeira versão do For, que de fato acabou indo pro For, foi End of Time. Mas vocês conseguem perceber que, a partir desse momento, o Afrobeat foi um gênero que passou a ser fluidamente incluído no trabalho dela dali pra frente, até a gente chegar no The Gift, que, apesar de também ser um disco de hip hop e R&B, tem total influência desse som. E é muito interessante quando a gente para pra perceber isso, né? Quando a gente olha com essa perspectiva. Em 2008 tinha um álbum similar ao Renaissance, que não aconteceu. Em 2011, tínhamos um álbum similar ao The Gift, que também não aconteceu. No lugar deles, tivemos o I Am Sasha Fierce e o For, mas não é como se a força inspiracional deles tivessem sido descartadas junto com o projeto, sabe? Ficou ali, amadurecendo com ela, e meio que cada coisa saiu na sua hora. Só isso ainda não é tudo. Ai, quebra, quebra! Se em todos esses casos, só quem é muito fã da Beyoncé eu acredito que já sabia de tudo, que até quem só acompanha por cima provavelmente já tinha noção do ocorrido, ou talvez nem acompanha ela, mas enfim, sabe o que acontece? Foi todo aquele rolê ali por volta de 2012, 2013, que por fim acabou resultando no lançamento do auto-intitulado Beyoncé. Mas, cara, esse daqui foi um projeto em que nem mesmo os produtores sabiam no que eles estavam trabalhando. Pra quem não lembra, apesar do lançamento do B5 ter, sim, sido de surpresa em um momento em que ninguém estava esperando, os meses que antecederam esse lançamento, cara, foi repleto de especulações dos mais variados tipos, de todos os tipos, na verdade, que vocês possam imaginar. Vez ou outra, alguém pegava a Beyoncé gravando algo em algum lugar, porque, por exemplo, o clipe de XO mesmo, não tinha como ser secreto porque ela gravou em um parque de diversões repleto de pessoas. Só que daí o tempo ia passando e nada acontecia e começou a ficar aquele clima de cara, que confusão é essa que tá acontecendo? Porque assim, a Beyoncé já sabia o que ela queria fazer, mas tanto pro público quanto até mesmo pro time que tava trabalhando com ela, ficava aquela imagem, ficava aquela impressão de nossa, tem alguma coisa muito errada acontecendo por trás. Tem alguma coisa acontecendo aí nos bastidores. Saía muita mídia sobre isso na época, porque todo mundo sabia que ela estava trabalhando em alguma coisa, mas ninguém sabia, de fato, no que e quando isso seria lançado. E era muito tempo, assim, se você fosse pegar cada vez que ela era flagrada fazendo alguma coisa, gravando um clipe e tal, se começava aquela especulação toda de novo, né? Tanto que o disco foi finalmente lançado em dezembro de 2013, só que em julho daquele mesmo ano, o Diplo já tinha dado uma entrevista dizendo, abrindo aspas, criei 2 músicas para o novo álbum da Beyoncé. Bom, eu tentei pelo menos. Acho que ela jogou as gravações fora. Era pro disco já estar pronto, mas eles entraram em contato comigo para testar novas ideias. Gosto de trabalhar com as coisas do zero, mas às vezes eles me chamam para consertar gravações. Na época se falava que ela já tinha jogado mais de 50 músicas fora para começar tudo do zero,
incluindo músicas feitas por Ryan Tedder, Diana Warren, Sia, The Dream, Neil. O próprio Neil chegou a comentar na época sobre essa demora que o álbum estava tendo, falando que, galera, vamos esperar que toda essa espera vai valer a pena. E assim, é muito difícil saber todos os detalhes do que aconteceu nos bastidores dessa época, mas eu não sei se eles estavam se referindo a outras músicas, se essas matérias falavam sobre outras músicas, mas apesar de Pretty Hurts e XO, que são justamente músicas feitas pela Sia e o Ryan, terem entrado no álbum, quando Beyoncé saiu, realmente a gente não encontrou nenhum trabalho dela com a Diane Warren, com o Neil e nem mesmo com o Diplo. E assim, poderíamos estar aqui falando apenas de faixas que foram descartadas, o que é bastante comum em todo o álbum, mas algo que de fato dava a ideia, dava a entender que o B5 a princípio era para ser um álbum temático também, foi uma entrevista, uma declaração que ela deu para a revista GQ na época. Quando questionada sobre quais seriam as influências do seu próximo trabalho, Beyoncé respondeu dizendo, abre aspas, as influências do álbum são principalmente R&B. Tem um pouco de D'Angelo, um pouco de doo-wop dos anos 60, passando ainda por Aretha Franklin e Diana Ross. Vale lembrar que essa entrevista dela foi publicada em janeiro de 2013 e então foi aí realmente quase um ano, né, já que o disco só foi ser lançado em dezembro de 2013. E apesar do resultado final do que realmente foi lançado ser algo bem mais diverso, se a gente for olhar com atenção, eu acho que dá até pra gente encontrar ali no Beyoncé uns vestígios disso que ela tava pensando a princípio, né? Principalmente em faixas como Grow Woman, Rocket, e até mesmo Blow, só que Blow já era algo mais disco, mas tinha ali um pouquinho dessa pegada vintage e retrô. Nessa mesma entrevista para GQ, a Beyoncé falou que estava começando a produzir os seus trabalhos de uma maneira diferente do que ela estava acostumada a fazer, e que agora ela estava primeiro pensando no conceito e nos títulos, e depois que ela passava para as melodias, e só na etapa final que entrava as letras. No Beyoncé, talvez não seja assim tão fácil de perceber esse processo, já que esse ainda foi um disco muito variado. XO é uma música extremamente pop, Partition já aponta para um outro lugar, Mine vai para outro, enfim. Mas me diz se não dá para perceber exatamente, visualizar exatamente esse processo sendo feito nos discos dela que vieram depois, com Lemonade, o The Gift e o Renaissance. É meio que como você já saber aonde você quer chegar e depois trabalhar nos processos para se chegar nisso. O que é um pouco diferente da maioria da forma como os álbuns costumam ser feitos, né? Quando o pessoal geralmente fala, né? Que vai escrevendo a música e depois vai percebendo o caminho que aquilo vai tomando e por fim se tem um disco. Hoje a gente analisou aqui alguns álbuns da Beyoncé que foram deixados pelo meio do caminho, mas com isso a gente também acabou encontrando vários pontos de virada de chave da carreira dela, podendo até encontrar vários detalhes de como a sua evolução artística foi se construindo e foi se moldando. Agora a pergunta que eu vou deixar aqui para vocês é: se vocês tivessem a oportunidade de escolher apenas um, desses 4 álbuns que a gente citou aqui hoje, para ouvir, qual deles vocês escolheriam? Os descartes do Dangerously in Love de 2004, o álbum Dance de 2008, produzido junto com o Freemasons, o álbum de Afrobeat de 2011 ou o álbum de doo-wop de 2013? Falem aí nos comentários porque eu quero saber muito a opinião de vocês. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Próximo mês estaremos de volta mais uma vez aqui com uma outra edição desse quadro. Por hoje é isso e vamos nessa. Se eu fiquei com a energia um pouco diferente nesse vídeo, gente, eu vou falar aqui pra vocês que foi difícil de gravar porque eu tô com a crise de rinite, então eu tive que parar várias vezes pra ficar espirrando, mas eu acho que deu tudo certo.